Pessoas do canal Gap Filosófico, né? Hoje vamos fazer um vídeo react solicitado pelo próprio professor do canal, professor Lúcio Júnior, já há um tempo, né? A partir do momento que a gente fez aquele react lá do canal Filosofia Vermelha, ele achou interessante, fez essa solicitação que a gente fizesse um react ao vídeo dele sobre Nietzsche, e aqui estamos nós quase um ano depois para fazer esse react aqui, e vamos direto ao ponto, né? Bem-vindos, e você que acompanha o canal já dá o like, compartilha, deixa teu comentário aí a posteriori, né? Se puder ajudar o canal, nossa chave Pix, nosso apoio, segue na descrição. E vamos ao vídeo do professor Lúcio Júnior. Então, boa noite, amigos, boa noite, alunos. Esse vídeo é para responder uma questão do leitor Eleandro Moreira. Ele perguntou qual a relação do Nietzsche com os socialismos no século XIX. Olha, Leandro, estou traduzindo e lendo aqui um texto da professora norte-americana Bernice Rosenthal sobre a recepção do Nietzsche na Rússia, né, século XIX e XX, e até as primeiras três décadas do século XX, até o tempo do stalinismo. Ela diz o seguinte: Nietzsche detesta o socialismo, associa com o socratismo, com o cristianismo, com a moral de rebanho e outras coisas que ele não gosta. Mas ele dá margem para você achar que ele gosta do anarquismo super controlado, super poderoso. Bem, aqui vem dois pontos, né? A questão do anarquismo, quando por muitas vezes fazem uma associação de Nietzsche com o anarquismo por conta dessa etimologia da palavra, né? Anarquismo, contra determinados fundamentos que você pode interpretar dentro de uma ótica ontológica. Entretanto, nos fragmentos póstumos de Nietzsche, temos algumas citações que vamos elaborar aqui, né? Por exemplo, representam uns após os outros as formas típicas da decadência, aqueles grandes filósofos, a idiosincrasia moral e religiosa, o anarquismo, o niilismo, a diaforia, o cinismo, o enrijecimento, o hedonismo e o reacionarismo. Primeiro ponto, né? Apesar de Nietzsche ser multifacetado em vários aspectos, né, em vários momentos parecer que ele está, de certa forma, se contrapondo ao que ele disse posteriormente, né? Uma das questões na qual nós podemos visualizar é o diagnóstico de Nietzsche acerca de socialismo, no qual ele coloca o anarquismo como um tipo de degenerescência, um tipo de moral religiosa, um tipo de niilismo, um tipo de adiaforia, né, como ele coloca aqui nesse aforismo dos seus fragmentos póstumos, e há outros aqui que posteriormente, possivelmente, a gente pode ir comentando. Isso não se sustenta. Essa questão do Estado forte vai se reverberar, inclusive, né, como a negação dessa perspectiva. E no diagnóstico que Nietzsche faz lá acerca da besta loura na genealogia da moral, quando ele fala que a besta loura, que é comparável àquela ave de rapina, que causa uma certa polêmica interpretativa diante dessa questão, é justamente a dimensão da instituição do Estado, um Estado forte a partir de determinadas perspectivas e normativas da besta loura, que perde a dimensão do conflito da vida, né, que reverbera no conflito social. Então, dois aspectos aqui. Você pode até entender que existe uma certa hierarquização a partir da crítica da cultura em Nietzsche e etc., para um movimento que vai se constituir a partir de um modo que Nietzsche compreende, né, que a cultura deveria ser transformada ou transvalorada, né, fazendo alusão àquela determinada perspectiva que Nietzsche entende que em um determinado momento houve, né, que a moral nem sempre foi entendida como algo essencializado, mas a moral aconteceu de outras formas no momento histórico. Então Nietzsche faz uma crítica de um movimento da cultura a partir dessa determinada perspectiva e não necessariamente a partir de uma hierarquização do Estado. Nietzsche critica muito, inclusive, a concepção de Estado. Tá? Então, na Rússia, não tem. Mas há alguns aspectos, né, que Nietzsche parece se valer desse diálogo com o Estado, né, para tentar fazer essa implementação de um projeto da cultura, de uma crítica da cultura, né, de uma cultura que faça ode à saúde, à vida saudável. Né. A grande política também se reverbera a partir dessa questão, provoca um diálogo nessa circunscrição. No Tsar ele foi lido como anarquista, no tempo do Stalin ele foi lido como apologeta do Estado superpoderoso, controlador. É o que ela fala nesse livro, de Nietzsche ao Stalinismo, até da Bernice Rosenthal, professora norte-americana. Então, ele não conheceu o socialismo científico, ele não conheceu ou comentou os textos de Marx.
em primeiro, a gente pode destacar. Olha, tem uma questão a ser ressaltada, né? Ele pode não ter lido os textos de Marx, mas até onde sabemos, Nietzsche leu algumas coisas acerca do hegelianismo de esquerda, como por exemplo Feuerbach, né? A essência do cristianismo, inclusive. Em segundo, Nietzsche não tem um programa político. E aí outro problema também que se reverbera em Nietzsche. Durante muito tempo, a partir de uma determinada tradição francesa que influenciou a nossa leitura aqui no Brasil, entendemos sempre os diagnósticos que Nietzsche faz como diagnósticos supostamente apolíticos, quando necessariamente, não necessariamente deve ser encarado assim. Já há outros movimentos nesse sentido de compreender Nietzsche como diante dessa própria perspectiva que eu tentei elaborar aqui, tentei demonstrar aqui a partir dessa constituição da cultura, né, dessa crítica da cultura a partir de uma ordem da vida saudável, que pode compreender a dimensão do conflito, da teoria das forças, como pano de fundo para um erigir de uma crítica da cultura e um erigir de um novo tipo existencial da cultura, né, está ligado a um certo projeto político. Isso já é interpretado nesse sentido, essa alusão a esse movimento antipolítico do Nietzsche, dito como apolítico, já não é mais tão utilizado. Ou seja, é uma visão um pouco ultrapassada que foi utilizada por alguns franceses, né, por uma escola francesa, na realidade. Não sei precisar, né, até que ponto isso aparece em pensadores como Foucault e Deleuze, que não me parece que levem para esse direcionamento, porque utilizam Nietzsche, inclusive, para pensar a política, para pensar os aspectos políticos e sociais de modo geral. O próprio Nietzsche fez isso, inclusive, né? Então, pensar Nietzsche como um pensador apolítico já é algo complicado, né? Porque a gente tem uma ideia específica de política, essa política institucionalizada, partidária, né? E não era bem esse tipo de política que Nietzsche se debruçava. Então, a gente pode entender, sim, Nietzsche como um pensador da política, ou da grande política, ou da pequena política, conceitos que aparecem em Nietzsche a partir desse pano de fundo da crítica da cultura e da perspectiva, digamos assim, do elogio à vida ou da negação da vida, né? Digamos assim. Então isso não é mais tão utilizado assim. Já tem livros, inclusive, não vou lembrar o nome do autor agora, mas um livro que é organizado por um dos maiores pesquisadores em Nietzsche como pensador político, que remonta, que serviu de influência, inclusive, para um vídeo que nós fizemos aqui acerca de como podemos diferenciar, né, essa crítica que Nietzsche faz da cultura. As pessoas confundem muitas vezes os termos que Nietzsche utiliza, né? Muitas vezes Nietzsche fala em liberdade, as pessoas confundem com um tipo de liberdade individualista, coisa que ele vai mencionar aqui também nesse vídeo, que pode ser associada a determinadas perspectivas liberais. Só que Nietzsche está fazendo uma crítica da cultura a partir justamente da desconstrução de determinados conceitos modernos, não só modernos, mas que são erigidos a partir da tradição, da cultura, da moral cristã, utilitária, utilitarista, de um modo geral, que tenta ser essencializada para construir, digamos assim, entre aspas, novos modos de subjetividade. Quando, por exemplo, Nietzsche fala lá em Zaratustra, né, do amor ao próximo, ao amor mais distante, ele não está falando, quando ele critica, por exemplo, a questão da compaixão, ele não está criticando que nós deixemos as pessoas à míngua, mas o modo de se relacionar com a cultura, né, e com o existente e com a própria vida, né, como um movimento de crítica para uma nova proposta, né, para um tipo de moral não assujeitada, não essencializada, né, e a relação para com o próximo, a relação para com essa ideia de, entre aspas, solidariedade, de um suposto coletivismo e etc., que não se torne essencializada a partir de determinadas perspectivas, algo que vai aparecer, inclusive, numa ideia de emancipação que ele vai falar aqui nesse próprio vídeo, né, quando ele fala que Nietzsche critica a ideia de emancipação, mas ele critica a ideia de emancipação baseada nesses determinados parâmetros degenerescentes de vida, né, quando ele traz uma outra perspectiva de emancipação baseada em uma nova proposta de olhar para a vida a partir dessas noções, dessas críticas que o próprio Nietzsche faz. Mas só temos o vídeo. Nietzsche é melhor como filósofo da cultura, psicólogo e crítico de arte, e filósofo da arte. E tudo isso tem a ver com política, do inclusive. Que filósofo político. E fazendo a consideração, dialogando com as leituras recentes aí, do professor Lossurdo, Nietzsche fala, né, do espírito livre, sempre a liberdade como algo bom, um livro para espíritos livres, mas uma filosofia que não pensa o colonialismo e o imperialismo, uma forma que a gente tem que se emancipar deles, ela é frágil para a gente usar. E aí tem outro problema, né? Pensar Nietzsche
certo, existem aspectos problemáticos em Nietzsche, como, por exemplo, o anti-abolicionismo, certos aspectos de manutenção de um certo aristocratismo que não fica só naquela circunscrição alegórica, quando por muitas vezes as pessoas que estudam Nietzsche têm essa tendência de querer passar um pano para Nietzsche, amenizar o que Nietzsche falou. Em certo sentido, essa aristocracia em Nietzsche, ela aparece a partir de uma crítica do movimento cultural que reverbera nessa concepção política, né? Só que, ao mesmo tempo, Nietzsche utiliza e dispõe de determinadas ferramentas que vão servir, inclusive, ao pensamento decolonial. Por mais que contraditório que isso pareça, né? Nietzsche sendo um apologeta do não abolicionismo, digamos assim, né, em determinados aspectos, a coisa que o Lossurdo vai explicitar, e diante do mesmo aspecto, o Lossurdo, enquanto hegeliano, vai fazer vistas grossas para Hegel diante do mesmo aspecto. Essa é outra questão, tem vídeo aí até no canal de alguns especialistas discutindo a colaboração da leitura de Lossurdo para Nietzsche, o que é extremamente fundamental, e eu continuo considerando Lossurdo uma pessoa importante para ler Nietzsche. Entretanto, há determinados projetos e tendências do Lossurdo de fazer uma interpretação enviesada em pró de uma defesa, digamos assim, de uma concepção da modernidade, de uma defesa de uma determinada concepção do hegelianismo, que se pretende sistemática, dialética e etc., né? Coisa que Nietzsche tentava rejeitar, né? Nietzsche leu Feuerbach, inclusive, né? Porque não que Feuerbach dê conta de Hegel, de Marx, etc., o próprio Marx criticou Feuerbach e etc., mas ele estava, de certa forma, ambientado com essas questões que estavam erigindo ali, né? Mas não é disso que se trata, né? Se trata aqui justamente da reverberação, né, de Nietzsche a partir de como o pensamento de Nietzsche se torna uma grande caixa de ferramentas para aspectos emancipatórios, talvez agregados aos aspectos de emancipação que ele criticou, e outros que podem se colocar alinhados com o aspecto da crítica à cultura que ele colocou para uma produção de novos modos emancipatórios não assujeitados, não degenerescentes. Esse é o ponto, tá? Inclusive existe um professor, né, que é o Rodrigo Diodé, que utiliza o perspectivismo nietzschiano para pensar um aspecto dentro da filosofia africana chamado de bara-perspectivismo, resgatando determinadas concepções africanas, né, a partir do perspectivismo nietzschiano. Hoje em dia, ela é pouco emancipatória. E aí não se aplica, né? Eu acho que não dá para totalizar, então, assim, mas tudo bem. O que eu posso te colocar, que eu considero que para o Nietzsche conhecer o Marx seria essencial, e para a gente contrapor essas filosofias, acho importante fazer a leitura marxista do Nietzsche, que aí ele encontra uma superação histórico concreta das questões que ele coloca. Essa é a posição da Bernays também. Ela fala que os intelectuais russos discutiram Nietzsche até os anos 30 e as questões foram resolvidas. Então, que é uma questão que está no Marx e resolve um problema do Nietzsche? O Nietzsche tem essa questão da moral. Então ele trata o cristão como ressentido. Aquele pensamento seria um pensamento do fraco. Eu vou dar outra face, eu vou seguir esses preceitos, eu vou apanhar aqui para ganhar o céu. Eu vou ser torturado aqui para ganhar a bem-aventurança da vida eterna. Eu sofro aqui, mortifico o corpo. Então, o próprio símbolo do cristianismo é um cadáver. Então, é um Cristo morto, é o corpo morto que dá força para o cristianismo. Então, isso é o que o Nietzsche critica. Dá dizer sim à vida, a capacidade criativa, a arte, não mortificar o corpo, não desprezar o corpo. Então, agora, aí fica uma questão que o Nietzsche não resolve bem, né? Como uma filosofia que é dos fracos triunfa sobre o Império Romano, triunfa sobre os fortes, digamos, triunfa sobre os pagãos e se torna forte, religião de Estado, e vence esses outros deuses. Por quê? Se ela é uma filosofia que é a expressão... E aí faltou uma certa compreensão da genealogia da moral, né? Porque Nietzsche trata desde os aspectos antigos, a transposição que ocorre diante da figura, digamos assim, da transformação da figura do sacerdote, que vai envolver a questão da transfiguração, inclusive, dos judeus, de um momento transitório, né?
que ele divide os aspectos diagnósticos entre Roma e Judéia. Os próprios judeus tiveram seu momento de Roma e de Judéia. Judéia como esse modo degenerescente perante a vida, de negar a vida ou de querer o nada, digamos assim, o modo sacerdotal. E Roma, esse modo imperativo, esse modo mais próximo àquilo que Nietzsche entendia como o resgate do guerreiro de Ariete, aquela moral, né, pujante, aquela moral do guerreiro e etc. A grosso modo, Nietzsche vai fazer uma investigação em alguns momentos históricos, desde a Grécia Antiga, em contextos diferentes, como a figura do sacerdote, ela foi se moldando, né, dentro da própria cultura grega, passando ali na reverberação até, inclusive, a modernidade. E a figura do sacerdote ascético, por muitas vezes, ela se confunde, né, com o nobre, ou ela interage com o nobre, e aí vem a discussão dentro da própria genealogia da moral. Será que o sacerdote é capaz de criar valores, ou ele é apenas um reativo? Porque existe essa questão ali na genealogia da moral, né? Existe a teoria das forças, que é o pano de fundo, existe um impulso de predominância de uns perante os outros, né, de tudo que vive, né, deseja se afirmar perante o mundo, e em um determinado contexto histórico, né, há uma predominância de uma determinada casta que se titula como nobre e que atribui os valores a si mesmos como bons, né, e o que é diferente dela mesma é ruim, né, e quem reage, né, inverte esses determinados valores, dizendo, né, que bom é ser compassivo, né, ser, digamos assim, agir de um modo que a moral é uma moral do subterfúgio, da internalização, da profundidade, né, da profundidade no sentido de uma internalização, né, do ressentimento, etc. E ele subverte, ele diz que o nobre que estabeleceu valores a partir desse sobrepor-se diante do conflito é mal e eu sou bom porque eu sou oprimido naquele determinado contexto. E a partir de um determinado momento aparece a figura do sacerdote ascético, que vai servir como guia de um rebanho e ao mesmo tempo vai ser uma figura que de certa forma em alguns aspectos vai ser multifacetada, porque se confunde com o nobre, se integra ao nobre, por muitas vezes se confunde com ele mesmo, ocupa o lugar de nobre através desse modo ressentido de existir, esse modo do subterfúgio, da articulação, né, e ocupa os lugares, digamos assim, de estado, de domínio e etc., subvertendo a partir dessa inversão, né, moral. Agora, a questão é até que ponto o sacerdote ascético ele é totalmente ressentido ou ele é criador. Isso é uma discussão em aberto na genealogia da moral, né? Mas que Nietzsche não explica, ele denomina, ele trata como houve essa transição de acordo com a perspectiva dele, né? E aí isso se torna uma perspectiva, em certo sentido, das classes dominantes, o que vai reverberar com o que ele mesmo vai dizer aqui acerca de Marx, né? Como é que isso se torna, entre aspas, uma ideologia dominante. Um dos fracos, por que ela é tão forte? Porque ela é tão forte que há 2000 anos não criamos novos deuses e superamos essa filosofia. Porque nos tornamos reativos. Responde, o Nietzsche deixa isso de uma forma nebulosa, não é tão claro. Marx responde: a moral dominante, em todas as épocas, é a moral das classes dominantes. As classes dominantes do Império Romano acharam por bem adotar o cristianismo como sua religião, até porque... E remonta, inclusive, a própria questão da besta loura, que eu acho que eu já mencionei aqui, né, que perde a dimensão do conflito, porque quer causar uma linearidade na vida, né, quer causar uma linearidade da predominância, perde a dimensão, né, do conflito da vida, que se exerce a partir da vida, desejando, né, permanecer no topo do poder. E aí, a partir disso se torna degenerescente. O próprio Nietzsche, inclusive, vai fazer um movimento de retorno a si diante da sua própria filosofia, digamos assim, em alguns momentos, inclusive, para perceber como a sua própria filosofia ainda está dotada, inevitavelmente, de certos aspectos essencialistas e cristãos. É muito interessante esse movimento que Nietzsche faz. Isso está reverberado também na perspectiva de Marx, em certo sentido, a partir dos diagnósticos, inclusive, da relação credor-devedor que Nietzsche faz na própria genealogia da moral, que traz um determinado senso de compensação, que reverbera já de uma certa essencialização da noção de utilidade da moral, né? Eu sou bom porque sirvo a algo dentro do escopo utilitário da essencialização dessa moral, que, tem que vai reverberar na noção de má consciência, que tem
que parte da noção de eticidade do costume, que se reverbera a partir daquilo que nós entendemos aqui como termo em alemão Gewissen, né, e que tem uma certa circunscrição econômica que vai coadunar em certos aspectos com Marx, por incrível que pareça. Disseminar essa filosofia digamos assim, conformação, sofrer aqui para ter a outra vida, seria interessante para a classe dominante. Ela domina, ela oprime de forma muitas vezes. Isso é o que o sacerdote ascético faz, porque o sacerdote se torna dominante também. Então, é isso que Nietzsche fala. Você querer para o outro, mas não necessariamente praticar. As classes dominantes nem sempre, elas romanas, parece nem sempre entregavam todos os seus bens aos pobres. Mas enfim, essa é outra história. A própria Bíblia, ela é organizada depois daquela época de Roma Antiga, no Concílio de Nicéia, um tempo depois. São selecionados os testamentos e tal. Então, Nietzsche é contra Darwin nesse sentido. Tem um livro que fala sobre isso, são os Por que não somos Nietzscheanos. Também Nietzsche não acredita na realidade objetiva. Porque não somos Nietzscheanos, os autores colocam várias das contradições do Nietzsche. Tem um texto meu sobre fazendo resenha desse livro, chama Algumas Marteladas no Dedo ou Razões para Não Seguir o Nietzsche. Uma delas é que ele é o sabichão da não-verdade. Se não existem verdades, por que... Aqui falta entender a noção de perspectivismo, não vai ter como eu fazer isso aqui agora, mas eu vou tentar dar uma pincelada acerca disso. Não é que Nietzsche é um diagnosticador da verdade, da não-verdade, entende? Porque isso seria um argumento circular. O que ele fala é que o perspectivismo, a noção do conhecimento objetivo, ela está circunscrita a partir dessa concepção da teoria das forças, da noção de vontade e potência, se assim você preferir, e a produção de conhecimento, não existe uma produção de conhecimento desinteressado. Quando você produz conhecimento, quando você produz linguagem, quando você produz ciência, né, você está dotado desse impulso de predominância perante o mundo e perante o outro, inclusive perante a pressuposição, digamos assim, de criar concepções científicas perante o mundo. Nietzsche vai advogar acerca, inclusive, de uma ciência histórica ou de uma ciência de um modo geral que vai poder fazer uma alusão a essa noção de perspectivismo em certo sentido, que é uma ciência que trabalha com perspectivas temporárias, perspectivas de verdades temporárias, digamos assim, para ficar mais didático, né? Não é bem exatamente verdade, é o conceito que Nietzsche coloca, mas sim de perspectiva, né? Que é o que a ciência faz hoje, que é o que a ciência faz, que é o que os aspectos teóricos e metodológicos de Marx, de um modo geral, pretenderam se fazer a partir do seu próprio movimento dialético enquanto inversão de Hegel, por incrível que pareça, né? A partir de uma questão diferente, inclusive, né? Pegando a questão dos momentos históricos, do mais simples para o mais complexo, ou seja, para o mais atual, mas aí tem um certo germe hegeliano do progresso aqui, né? Em certos aspectos, né? E é interessante vislumbrar essa questão. Mas, enfim, o perspectivismo não é uma sobreposição de uma negação da verdade como verdade, mas é uma identificação de uma necessidade, digamos assim, de compreender a própria ciência em outros moldes, a produção de linguagem, a produção de conhecimento, o conhecimento objetivo, não como verdade absoluta, e a própria ciência contemporânea já abandonou essa perspectiva dessa ode a afirmar determinadas verdades sobre o mundo. A ciência já abandonou isso já faz um tempo, inclusive. Avaliar dessa forma tão rigorosa, porque sair de uma forma dura e rigorosa avaliando todas as verdades. Porque há uma obsessão ali, avaliadora. Para o Nietzsche, avaliar é criar. Então, por que necessariamente com dureza, se todas as verdades, de certa forma, se equivalem? Elas têm que ser analisadas, então, com se equivalem enquanto ilusões, não na verdade. Com esse espírito duro, cruel e tal, com que ele ataca todas as verdades. Então, Nietzsche é o sabichão, sabe a verdade da não-verdade. Não é isso. Isso é boa colocação. Quer dizer, se eu acredito que não há fatos, e sim interpretações, todas as interpretações são algo que eu tenho que ver com carinho. Mas se eu vejo todas com a mão do martelo, não é bom, não é
coerente com o miolo ali do meu pensamento. Crepúsculo dos ídolos, ou como filosofar com o martelo. O martelo, ele não está simplesmente para destruir absolutamente tudo, mas para destruir os ídolos com pés de barro, os ídolos essencializados, os egípcios, acerca inclusive da própria construção do conhecimento científico. Então não é que eu tenho que olhar com carinho, digamos assim, para um conhecimento essencializado, pretensiosamente científico e absoluto. É necessário destituir os ídolos de barro para poder abrir caminho para uma nova forma de construir conhecimento, sabe? Se trata disso. E tem um paradoxo que é fascinante. Não há fatos, só interpretações. E essa frase, é fato ou interpretação? Então, o Nietzsche ele se enreda nessas contradições, né? Ele se enreda ali. Então, por exemplo, ali no Zaratustra, a gente dá margem a entender que ele quer ser líder de uma nova religião. Aquela exposição, ele fala, em verdade vos digo, mas justamente não é a verdade prontinha, mas chegada que nós estamos justamente criticando, que ele está justamente criticando, que nós estamos concordando, que ali na religião a verdade é prontinha, dada mastigada por Então tem dois problemas aqui, né? Quando ele coloca essa questão, não há fatos apenas interpretações, isso é uma interpretação, é óbvio que é uma interpretação. Nietzsche está brincando, inclusive, com algumas questões aqui no que concerne ao próprio Kant, o aparato cognitivo kantiano, que se pretende a priori, né? Não só, mas com outros aspectos também, mas que serve de um paralelo nesse sentido para a gente pensar essa questão. Ele está falando do tipo de conhecimento objetivo, como sempre um conhecimento que deseja se sobrepor ao mundo, né, que deseja enquadrar o mundo, que deseja se inserir perante o mundo como fim último, né? O Nietzsche é um provocador. E no que concerne a Zaratustra, essa linguagem supostamente bíblica messiânica, né, uma provocação que o próprio Nietzsche faz a partir da leitura muito profunda que ele mesmo tinha da própria religião, da própria Bíblia, enquanto dissidente do cristianismo, né, para poder justamente utilizar Zaratustra como um ponto culminante da sua obra, né, digamos assim, de um modo geral, no qual vai tratar ponto a ponto. É necessário entender cada aspecto de Zaratustra, e não é fácil fazer isso, não é simples chegar e totalizar Zaratustra. Tem vários aspectos ali que precisam ser explorados com muito cuidado, sabe? Homem em nome de Deus, então muitas vezes tem um desejo de poder do homem ali de dominar a partir dessa ideia, essa verdade mastigadinha que estou te dando. Então ele não poderia ter um em verdade vos digo, e aquela apresentação fica parecendo que o Nietzsche está fundando uma nova religião. Na verdade é justamente o inverso. Que ele está abrindo para a mística, para um diálogo com a mística. Aí depende de como você entende o que é mística. Aí tem várias concepções, aí não dá para comentar assim com conceitos soltos. O Eleandro Madureira, que colocou essa provocação para mim, também me disse que me parece que eu pareço para ele um coletivista. Então estaria um pouco oposto à filosofia do Nietzsche, que seria individualista. Olha, a Bernice Rosenthal discute no começo desse livro o seguinte: no Nascimento da Tragédia, Nietzsche recusa a individuação como a gente conhece. Então, para você se ligar ao mistério da vida, você tem que se ligar à natureza. A natureza é um coletivo. E não se esqueça de que Nietzsche é um monista, ele recusa esse dualismo, individualismo versus coletivismo. Ele recusa isso. Bem e mal, não é? Ele recusa esse tipo de dualismo, ele é monista. Tá? Por quê? Ele deseja que o homem seja analisado como parte da natureza. Ele retorna muito homem ao animal. A professora Scarlett Martin fala isso num vídeo no YouTube. E outra coisa, essa ideia de que o Nietzsche é individualista é interessante, porque Nietzsche deseja o sucesso entre as massas, entre os coletivos. Você vai ter uma cátedra de filosofia só para tratar de Zaratustra. Tem um coletivo, que é a universidade, que canonizou Nietzsche. Sim, aí é outra questão, né? Ele falou dessa questão aí que Nietzsche não pode ser entendido como coletivista e nem como individualista. Isso é correto diante de determinados aspectos, só que ele coloca outra questão que não tem muita relação com isso, né? Nietzsche fala em um dos seus fragmentos póstumos:
sobrepujar o eu e o tu, sentir de maneira cósmica. Não é necessariamente um retorno à natureza que Nietzsche quer, isso está mais para Rousseau, mas é um retorno do conhecimento do homem enquanto circunscrito, de certa maneira, a partir das suas complexidades e a partir do momento no qual o homem, a partir de se tornar o homem sociável e a partir de determinadas concepções históricas de sobreposição de forças, ele se tornou um animal interessante, se tornou um animal demasiadamente profundo, um animal que de certa forma se tornou hierarquizado na escala da vida. E por qual motivo? Essa é a pergunta de Nietzsche. Não é um retorno ao bom selvagem, como dá a entender, ou ao mal selvagem, ou a animalidade dionisíaca, né? Porque mesmo no jovem Nietzsche, quando a gente vai analisar o dionisíaco e o apolíneo, ele está fazendo, digamos assim, uma análise, né, dos aspectos da reverberação da vida a partir dessa noção estética, né? A vida que reverbera essa estética do apolíneo dionisíaco, contido na expressividade da própria vida em si, né? E se a academia sistematiza Nietzsche, coletiviza Nietzsche, canoniza Nietzsche, faz Nietzsche, sei lá, um tipo de bandeira ideológica, né? A responsabilidade de Nietzsche, não sei. Nietzsche em vários momentos falou sobre justamente não querer seguidores, né? Preferir zeros, né? Não fazer ódio a uma concepção de rebanho que ele tanto criticou. Se erigiram-se seguidores de Nietzsche, né, estão fazendo isso a contrapelo das próprias pretensões do Nietzsche, ou não pretensões do Nietzsche, né? Canonizou, consagrou, tem um sucesso popular. Então, como desprezar as massas se você também deseja sucesso, deseja ser lido e discutido entre as massas? É isso. Não seria interessante só as elites? Então, não porque nós somos nietzschianos, tem justamente essa questão, olha, como nós vamos combater Le Pen? Como nós vamos combater um político como Bolsonaro, políticos como Salvini, Viktor Orbán, Trump, com uma filosofia como a do Nietzsche? Ela é falha para a gente combater a reação. Eu acho que isso que surgiria ali no embate do Nietzsche com o socialismo no século XIX e do XX. Eu discordo disso. Eu acho que a filosofia de Nietzsche tanto reage contra uma idealização, uma essencialização da vida, ela pode servir como uma reação à reação. E foi justamente isso que Nietzsche fez contra o antissemitismo, entende? Lógico que Nietzsche tem seus problemas, né? Mas não dá para totalizar a Nietzsche como uma filosofia, digamos assim, da inação, né? Apesar de ter essa questão, de certa maneira, ali circunscrita na influência que Nietzsche teria sobre a leitura dos aspectos da vida diante do estoicismo e etc., né? Haver uma certa aura diante dessa perspectiva de uma leitura da realidade acerca de uma afirmação da vida como ela é, né? Mas não se trata disso, né? A filosofia de Nietzsche também ela dispõe de determinadas aspectos caudalosos, né, que nos dispõem de uma determinada de uma variedade de aparatos que podem nos dispor da crítica, inclusive acerca do autoritarismo e da essencialização do autoritarismo, né? Apesar de Nietzsche também ter determinados aspectos hierárquicos dentro de uma determinada concepção de cultura, né, que vai criticar determinados estabelecimentos de modos de existir que podem tornar-se talvez excludentes. Como uma filosofia que abre para o questionamento igual essa abre, nesse ponto aí, ela pode servir para a gente combater a reação, o racismo, o nazismo. Não é? Então, assim, ficam aí essas provocações. Tem mais algo? Então é isso, eu já coloquei acho que várias questões acerca disso, né, sobre essa questão de um combate ao imperialismo, como uma filosofia de Nietzsche, de certa forma, pode servir de ferramenta para tal, apesar de não ter essas determinadas pretensões, mas em sua essência, enquanto críticas conceituais que ele se propõe, abre alas para isso e foi utilizado para tal, inclusive. Esse foi o nosso React de hoje, né? Curte, compartilha, deixa o like, nosso apoia, se segue na descrição, assim como nosso Pix do Gap Filosófico, tá? A sua ajuda é muito importante aqui para que nós continuemos fazendo nosso trabalho. E um abraço aí para o professor Lúcio Júnior. Espero que compreenda as nossas colocações. Não é nada do âmbito pessoal, apenas do âmbito da discussão acerca das concepções teóricas de Nietzsche, que eu tive que elaborar aqui acerca daquilo que eu não concordo da explanação que ele fez aqui. Mas é isso.
Até a próxima. Se acontecer, pode até estar convidado para fazer uma live aqui para a gente discutir isso de forma ampla, né? E é isso, até a próxima.